Olá, gente. Espero que vocês estejam bem. Vamos estar vendo agora a aula 4. Ela fala sobre combinações. Essa aula ela é bem parecida com a anterior. Ela é um caso de arranjo, na verdade. É um caso onde a ordem dos elementos que você escolhe não é importante. Vamos explicar isso com mais detalhes, mas antes de mais nada, quero que vocês olhem a fórmula desse cálculo de combinação. Ela é bem parecida com a fórmula de arranjo. Tirando esse termo aqui, ela é idêntica, né? Enquanto que lá em arranjo de n elementos tomado P era P e N, né? Deixa eu só voltar aqui para a fórmula para ver de novo. NP, tá certo. N elementos tomado P é P, nós temos que é N fatorial sobre, abre parênteses, N menos P, fecha parênteses, fatorial. Então essa é a fórmula de arranjo. A fórmula de combinação, vocês vão ver, ela é bem parecida. Troca o A pelo P, em cima é a mesma coisa, embaixo é quase a mesma coisa. Tem o mesmo N menos P ali, entre parênteses com fatorial, só que aí agora aparece um novo termo aqui, ó. Aparece esse P fatorial. Essa é a diferença de uma fórmula para outra, matematicamente falando. Agora, o que vocês têm que saber fazer é interpretar as questões para saber qual fórmula você deve usar. Já vou adiantar para vocês uma coisa muito importante que é a ordem dos termos. A ordem dos termos. Ordem ou elementos, vamos chamar de elementos. Ordem dos elementos. Se ela for relevante, eu vou explicar como que é isso. Então a gente pega a fórmula de arranjo. Então arranjo é quando a ordem dos termos for relevante. Ou importante, né? Relevante ou importante, é a mesma coisa. Já a parte de combinação, você vai usar se elas não forem relevantes essa ordem dos elementos. Não é relevante ou não é importante. Eu vou tentar ilustrar isso com um exemplo. Vamos ver se vocês vão me entender com esse exemplo aqui. Suponha que eu tenho no meu computador 1000 músicas MP3. Tem 1000 músicas MP3. E entre essas 1000 músicas, eu estou colocando 1000, é um número muito alto, fica difícil, né? Vamos pegar um número baixo, né? Eu sei que eu tenho mais condições de ter músicas no meu computador, mas vamos pegar um número baixo para o negócio ficar mais para visualizar menor. Vamos supor que eu tenha 10 músicas no meu computador. E entre essas 10 músicas, eu quero selecionar apenas 5 para colocar num DVD que eu vou gravar ou num pendrive, né? Hoje em dia ninguém usa mais DVD, mas eu quero 5 para colocar no pendrive. Vamos supor que esse pendrive está muito cheio, tá? Vamos imaginar que está muito cheio e só caibam 5 músicas. Eu tenho 10. Eu quero pegar 5. De quantas formas eu posso fazer isso? Aí assim, a ordem das músicas que eu pegar para colocar no meu pendrive é ou não importante? É ou não relevante? Se eu considerar que não é importante, eu só quero esse grupo de músicas para eu ter no meu pendrive, então eu uso a fórmula, né, de combinação. Eu uso a fórmula de combinação, porque ela não é importante, eu só quero que essas músicas estejam no meu pendrive. Agora, se a ordem for importante, se a ordem das músicas vão me dar uma playlist, ou seja, de acordo com a ordem que eu colocar no meu pendrive essas músicas, ela vai tocar no meu dispositivo eletrônico, no meu telefone, por exemplo. Vamos supor que eu queira colocar no meu telefone, melhorar um pouco essa discussão, né? O telefone, ele é mais, a gente entende melhor que ele está cheio de espaço, está com espaço vazio, pouco espaço vazio.
eu quero colocar 5 músicas no meu telefone. E aí eu tenho no meu computador 10 músicas que eu gosto, eu tenho que escolher só 5. Então, de quantas formas eu posso fazer isso? Se a ordem é importante, ou seja, essas 5 só quero que esteja no meu telefone, não importa mais nada, então é a combinação. Agora, se além das 5 músicas eu tenho que escolher a ordem com que eu vou gravá-las, porque isso vai me dizer a ordem que elas vão tocar na minha playlist, e isso é relevante, eu quero saber de quantas formas eu tenho uma playlist ali, incluindo a ordem, aí eu corro para o arranjo. Essa é a diferença entre uma fórmula e outra. Porque assim, se eu chegar lá e pegar minhas 5 músicas de 10, né? Vamos supor que eu tenho lá minhas 5 músicas e eu quero 10, né? Então, de quantas formas eu posso ter 5 músicas no meu telefone? De quantas formas eu posso escolher 5 em um grupo de 10 músicas? Ctrl Z. Bom, a princípio a ordem não é importante, eu quero escolher as músicas para ter no meu telefone. Eu não estou pensando em playlist, nada disso. Então, nesse caso aqui, é um arranjo em um grupo de 10, pegar 5, NP, né? O 10 é o N e o 5 é o P. Então, a fórmula fala que é N em cima, né? Então, é 10 fatorial. E embaixo é N menos 10 fatorial, ou seja, 10 menos 5 fatorial. Esse é o cálculo para eu saber de quantas formas eu posso escolher 5 em um grupo de 10 músicas. E a gente resolve, como vimos na aula passada. Desenvolve o número de cima até chegar no número de baixo. Opa, esqueci o 7. Certo? Desenvolver até o 5, porque aqui embaixo 10 menos 5 vai dar 5. Eu já estou fazendo direto para não... Ele já fez isso, né? A gente corta esse termo que ficou repetido e multiplica só ali com os valores de cima. Eu vou chegar aqui, eu vou usar a calculadora para ficar mais rápido. Então 10 vezes 9 dá para fazer de cabeça, dá 90. 90 vezes 8 também é 8 vezes 9, 72, né? Então 720. 720 vezes 7, vamos fazer aqui. 720 vezes 7, 5.040, agora vezes 6. 30.240. Eu tenho 30.240 maneiras de fazer aqui a minha seleção. Desse grupo de 10 músicas, pegar só 5. Eu tenho isso considerando que cada escolha que eu faça é uma playlist diferente. Tá? Então aqui eu comecei, né? Eu comecei falando sobre você escolher 5 sem se importar com a ordem. Mas como eu escolhi a fórmula de arranjo, esse número grandão aí é se importando com a ordem. Se importando com a ordem das músicas, eu tenho 30.240 formas de escolher 5 em um grupo de 10. Vamos supor que eu vou simbolizar aqui as músicas com cores diferentes, tá? Então eu escolhi esse grupo de música aqui, ó. Uma que é vermelha, outra que é preta, outra que é azul, outra que é verde. Isso aqui é o que? É colorido, ó. Ficou legal não, né? Tem como escolher aqui as cores. Eu vou pegar aqui uma abóbora, tá? E uma que é abóbora. Tá bom? Então eu tenho esse grupo de 5 músicas. E esse é uma das possibilidades desse que conta aqui dentro, né? Lembrando que eu tenho um grupo de 10 cores que simbolizam as músicas. E desse grupo de 10 cores eu escolhi só 5. Só que aqui, se eu alterar a ordem aqui, se eu pegar o preto e permutar com o vermelho somente, se eu pegar aqui o preto, vou pegar aqui a borracha,
Se eu pegar, era o vermelho e preto, né? Agora eu vou colocar o preto primeiro e o vermelho segundo. Eu permutei, ó, eu só permutei a ordem. Voltei muito. Eu só permutei a ordem, ó, tava vermelho primeiro e preto segundo, né? Aí agora eu vou alterar aqui, eu vou colocar o preto primeiro e o vermelho segundo. O que eu fiz? Eu só troquei a ordem da primeira música com a segunda música. Eu só alterei a ordem naquelas mesmas cinco músicas escolhidas. Eu só alterei a ordem das duas primeiras. Então isso já conta como uma nova playlist. Não é igual a outra playlist. Eu estou usando as mesmas músicas, mas eu alterei uma ordem ali, então eu mudei a playlist. Então ela contabiliza nessa conta aqui como um outro número que está aqui dentro. Então essas duas playlists que eu simbolizei são duas escolhas que estão aqui. Se eu tirar essas duas, vai ficar 3.238, por exemplo. Eu vou estar contabilizando o mesmo grupo de música ali naquelas escolhas. E isso é a diferença entre arranjo e combinação. A combinação você não considera essa permutação aqui. Você não considera que você pode permutar e ter uma nova playlist. Elas são consideradas a mesma coisa. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, de quantas formas eu posso escolher 5 em um grupo de 10, sendo que a ordem não importa, ou seja, aquela anterior, onde o vermelho era a primeira escolha e o preto era a segunda, ela vai contabilizar como a mesma dessa aqui. Não vai ser uma escolha diferente, porque eu não estou considerando que a ordem é importante. Nesse caso, é uma conta de combinação. E a conta de combinação, ela guarda uma relação entre essa conta aqui. Qual é a relação? Uma combinação de NP é igual a um arranjo de NP dividido pelo número de permutação que está sendo considerado ali no grupo. Ou seja, nesse caso aqui seria o 5 fatorial. É por isso que aparece um P fatorial na fórmula de combinação. É a mesma coisa que a fórmula de arranjo, só que aparece um P fatorial. Por quê? Porque eu estou descontando todas as combinações que eu tenho dentro de um grupo de escolhas e não estou considerando elas como escolhas diferentes. Porque quantos vão se repetir aqui? É o 5 fatorial. Se a gente fosse fazer a permutação de n elementos é n fatorial. Então, se eu quiser descobrir quantas permutações eu tenho aqui, é só fazer o 5 fatorial. Que dá 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 120. Vezes 2, 240. Então, eu tenho 240 permutar esses 5 elementos, eu tenho 240 playlists diferentes. Só que se eu não quiser considerar isso, eu tenho que pegar então o número total de arranjo e dividir pelo número de permutações, porque aí sim eu vou estar considerando somente as escolhas e não a ordem delas, né? A gente pega lá o nosso 5.000, cadê, quando é que deu lá? 30.240, combinação, agora utilizando essa ideia, é dividir. Não, acho que eu pensei errado, né? 30.240 é isso mesmo, ó. Deu número embaixo, igual ali. Bom, então dividindo então por esse número, eu tenho minha combinação, ou seja, eu estou separando todas as combinações que eu tinha ali, todas as permutações que eu tinha ali. Vamos ver quanto é que dá? 30.240 dividido por 240. 126. É um número bem menor.
Eu tenho 126 maneiras de pegar num grupo de 10 músicas, 5 músicas, se eu não considerar que a ordem é importante. Agora, se eu falar que cada grupo desse me dá uma permutação ali, então além desses grupos eu tenho que multiplicar, né, que é o inverso, para chegar lá na fórmula de arranjo, que é esse número aqui. Vamos ver um exemplo aqui olhando para a aula agora, porque a gente consegue entender melhor com outros exemplos. Ó, um pizzaiolo tem à sua disposição ingredientes para fazer pizza de 5 sabores diferentes: atum, calabresa, milho, frango e 4 queijos. Tá? Cada cliente pode escolher 3 sabores para a sua pizza. Quantas são as possibilidades de pizzas que podem ser feitas com 3 dos 5 sabores disponíveis? Então, gente, repara o seguinte: a ordem que eu escolher os meus ingredientes, ela não vai me dar pizza diferente. Né? Se eu escolher calabresa primeiro, depois frango, depois queijo, não é diferente se eu escolher queijo primeiro, depois frango, depois calabresa. Vai dar a mesma pizza. Então, nesse exemplo, a ordem não é importante. Né? Aqui, o que diferencia uma coisa da outra é justamente isso. A ordem dos elementos é importante? Nesse caso, não. Então, qual que eu vou usar? Arranjo, que é relevante, que é importante, ou combinação, que não é relevante? Eu vou usar a combinação, que não é relevante. Então, quem é N e quem é P? Na questão, eu tenho 5 ingredientes à disposição e só posso escolher 3. Né? O N é 5, o P é 3. Então, para esse caso específico, eu vou ter uma combinação. Acabou meu quadro. Eu vou ter uma combinação. Vou escrever a fórmula genérica primeiro para gravar, tá? Então, vamos lembrar, é igual a fórmula de arranjo. Você escreve a mesma fórmula que você aprendeu e acrescenta esse termo aqui, que é a diferença entre uma coisa e outra. Nesse caso, meu N é 5 e meu P é 3. Então vai ficar 5, 3, no lugar de N, 5, no lugar de P, 3, tá? Então aqui fica 5 menos 3 dentro do parênteses. Então a gente faz primeiro dentro do parênteses. Dentro do parênteses dá 2. Então vai ficar assim, ó. Eu vou desenvolver o 5 até o 3, que é o número maior que está ali embaixo. Embaixo eu vou repetir. E eu vou poder cortar aqui, ó. E esse 2 fatorial eu vou desenvolver. Então vai ficar 5 vezes 4 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2 mesmo. Você pode fazer aqui, tem várias formas de fazer essa parte. Você pode simplificar o 4 com 2, dividir só o 4. Quando você tem uma conta de multiplicar em cima, uma conta de multiplicar embaixo, você pode simplificar um fator de baixo com um fator de cima. Ou você pode resolver em cima e embaixo e depois dividir no final. Tanto faz. Vamos fazer assim que depois a gente vai melhorando esse cálculo. Então 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, 10. Então eu tenho 10 formas de escolher uma pizza. Tá? Então esse aqui é só como é que você calcula, né? Utilizando a fórmula, interpretando ali a questão. 10 estão aqui, ó. As 10 formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Aqui pegou um pedaço aqui, ó. Tá bom? E, então, gente, é justamente para evitar aquela árvore de possibilidades que a gente poderia fazer, né? Veja que esses agrupamentos se diferenciam pela natureza dos seus elementos e não pela ordem dos elementos. É que eu estou explicando aqui para vocês, né? A ordem não importa. Se eu pego aqui, por exemplo, e permuto aqui esse A com esse Q e esse C, se eu fizesse QCA, eu não ia estar fazendo uma nova pizza. No caso da playlist lá, se eu permutasse, eu estava fazendo uma nova playlist. Então o que diferencia uma coisa da outra é a ordem, se ela é importante ou não. Aqui está o cálculo que eu acabei de resolver com vocês. Vamos ver outro problema? Problema 2. O fabricante de sorvete possui à disposição 7 variedades de frutas tropicais do Nordeste brasileiro e pretende misturá-las 2 a 2 na fabricação de sorvetes. Quantos serão os tipos de sorvete disponíveis? Eu vou misturar
os sabores. Então não precisa pensar em ordem, né? Se fosse falar assim, olha, ele tem 7 sabores, ele vai vender sorvete de 2 bolas e quantos sorvetes ele pode fazer? Aí a hora que eu colocasse o sorvete na casquinha ou no pote, ia fazer uma combinação visualmente diferente. Não que comer a mesma quantidade, mas visualmente diferente. É de baixo de chocolate e de cima de morango, por exemplo. Aí você coloca de baixo de morango e de cima de chocolate. Aí, se visualmente você está interessado em saber quantas formas de sorvete eu posso fazer, aí é uma questão de arranjo, que a ordem é importante. Mas como eu vou misturar tudo, a ordem não importa. Você escolher um de chocolate e um de morango, depois escolher um de morango e um de chocolate, não vão dar resultados diferentes. Nesse caso que a ordem não importa, nós temos que fazer um cálculo de combinação. Então eu tenho 7 variedades, tenho que pegar 2 em 2. N é 7, P é 2. Então o cálculo fica, ó, 7 e 2. Tá? 7 em cima, aqui embaixo o P aqui na frente, que é o 2, fatorial, e aqui 7 menos 2 entre parênteses, fatorial. Faz dentro do parênteses, fica 2 vezes 5 fatorial, desenvolve o 7 de cima, corta aqui esse 5 com 5, fica só 7 vezes 6 e 2 embaixo, que 2 fatorial é 2, acabamos de ver. Multiplica e divide. 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21. Aí tem aqui a atividade para vocês fazerem, façam para treinar. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Não tem como você me entregar essa atividade, você não vai me entregar essa atividade só para você fazer como dever de casa. E em seguida aí eu vou estar colocando na próxima semana, aí nessa semana agora, na sexta-feira, eu vou estar colocando uma atividade para vocês me entregarem. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, tá bom? Forte abraço e fiquem com Deus aí, com saúde, tá bom?